Olá, queridos, tudo bem com vocês? Muito obrigada já pelo carinho que vocês têm demonstrado aí por mim, pelos vídeos. Eu estou muito feliz e essa live de hoje ela é muito especial porque a gente vai falar sobre as crises do Asperger. E é algo assim muito sério, porque quem cuida de um Asperger sabe o tanto que é difícil lidar com esses momentos de crise que eles vivenciam. É realmente coisas realmente no dia a dia. Tá? Então eu vou aproveitar para a gente falar sobre a crise na infância, na adolescência, na fase adulta, porque o comportamento do Asperger ele vai mudando, os sinais também vão ficando diferentes para a gente que cuida. Então eu separei 24 ou 25 tópicos que desencadeiam as crises no Asperger e nós vamos conversando sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Desde já. Seja aí pai, mãe, avó, primo, quem está aí cuidando, seja muito bem-vindo. Mas o que são realmente as crises? As crises, queridos, são aqueles momentos em que o Asperger ele começa a ficar, os sinais, né? Irritabilidade, rispidez, eles estão sinalizando para nós que alguma coisa está errado e eles não sabem, às vezes, como expressar. Principalmente na infância, né? A infância, as crises são muitas vezes através de jogar coisas pro alto, às vezes se bater, às vezes jogar a cabeça numa parede. Aquela situação tem algo errado e eu não sei o que eu faço. E elas vão mudando de acordo que o Asperger vai amadurecendo. Mas as crises acompanham o Asperger durante a vida toda. Isso é fato. Então, a primeira coisa que eu separei para a gente falar são os excessos de estímulos. Isso causa muita crise no Asperger. E eu vou tentar colocar hoje para vocês, queridos, o máximo possível dentro da vivência, tá? De casa, do lar, para ficar algo assim bem claro para a gente sobre essas crises. Então, os estímulos sensoriais, que é o primeiro que eu tô falando. Por exemplo, aspirador de pó, tá? Tô falando em casa. Aspirador de pó para o Moisés é algo terrível, porque a audição do Asperger, ela eu costumo brincar, né? Para ficar algo bem leve, eu falo, você deve ser mutante. Você tem superpoderes, porque a audição é muito forte, é muito aguçada. Então, eu não tenho nenhum aspirador de pó, gente, que não faça barulho. E aquele barulho realmente bem forte, sabe, agudo. Isso incomoda muito o Moisés. Tá? Sempre incomodou, desde pequeno. Só que a gente, como para cuidar, o que eu faço no caso, né? No dia que tem que usar o aspirador de pó, eu converso com ele, é necessário, e põe um fone de ouvido, escuta uma música. Tem sempre uma maneira da gente conversar e o nosso filho entender. Quando a gente fala com amor e com cuidado, para que ele se sinta o quê? Confortável. Tá? Eu falo isso, vocês vão cansar de me ouvir falar sobre isso. Se você quer ter um relacionamento muito bom com seu filho, traga conforto para ele. Tá? As crises não são brincadeiras. As crises são coisas muito sérias na vida do Asperger. Ele não entra em crise porque ele quer. Faz parte, acontece. Então, os estímulos que eu tô falando aí, sensoriais no caso, foi do aspirador de pó. Gritos. Queridos, eles odeiam gritos, tá? Mesmo que você esteja gritando, mas você não está brigando com o seu Asperger. Gritos, você às vezes não quer chamar, né? No meu caso, por exemplo, dando exemplo aqui, eu quero chamar o Moisés, e eu grito, Moisés, faz isso, Moisés, faz aquilo. Isso gera nele um desconforto. Ele fica muito irritado. Porque o grito pro Asperger, gente, ele vai sempre soar como algo agressivo. Eu não estou brigando com ele, mas é a sensação realmente. Eles sentem de maneira diferente de nós, neurotípicos. Então o grito para ele é sempre aquela sensação de que ele está em perigo. É algo ruim. Então, excesso de estímulos, gritos também. Luzes. Gente, essas luzes, elas podem ser desencadear uma crise no Asperger. Pode ser você tá na rua com seu filho,
De repente você entra numa clínica, um consultório ou algum lugar que você foi com ele e às vezes as luminárias, o jogo de luzes tá diferente, tá muito forte. Ele pode reclamar, ele pode mudar o humor naquele instante. Às vezes você vai levar o seu filho para uma coisa boa, tá? De repente vou dar um exemplo aqui de um lanche, por exemplo, na rua. Mas de repente você entrou num lugar que é tudo com muita iluminação. Ele vai ficar desconfortável. Então, gente, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Ele vai sinalizar para você, de repente, que ele está ríspido. Então, você precisa entender isso e lanche em outro lugar. Muda de lugar, porque você vai trazer o quê? Conforto para ele. Porque as luzes incomodam muito. Em casa, por exemplo, já aconteceu com Moisés, da gente ter que mudar a iluminação, uma lâmpada do quarto. Porque às vezes eu gosto muito de coisas muito claras. Eu tenho esse hábito meu. E às vezes eu coloco uma lâmpada que aquela lâmpada, ela traz um desconforto para ele. Mãe, não tá bom isso aqui. Então é bom quando o seu filho fala isso com você, aí não ignore. Por favor, gente, não ignore. Atenda, muda. De repente está muito alta, põe uma coisa mais baixinha. Ele vai ficar bem, ele vai ficar tranquilo e você também vai ficar também. Cheiros. Como o Asperger sente, eu já falei, gente, é quase um mutante, tá? Levando para brincando, que é algo assim mais leve. Às vezes eu estou no lugar com Moisés e isso já aconteceu desde a infância, adolescência, está no lugar com ele e ele está incomodado, está inquieto e começa a sinalizar, né? Está irritado ou fica meio ríspido. O que está acontecendo? Esse cheiro. Aí eu penso, né? Eu fico pensando, mas eu não tô sentindo nada. Não, tem um cheiro aqui, esse cheiro tá me incomodando, esse cheiro tá ruim. Às vezes ele até demonstra, esse cheiro é um cheiro de vômito. Aí você olha ao redor assim, você fala, gente, eu não tô percebendo nada. Aqui tá tudo limpo, tá tudo arrumado. Mas eles sentem assim, é muito aguçado. Então, mais uma vez, gente, paciência, não adianta brigar, porque isso faz parte do seu filho. Eles têm essa sensibilidade, eles sentem um cheiro forte demais. Então, se é alguma coisa ruim, né? Eu tô tentando colocar a situação e também dar uma solução. Se é alguma coisa que ele tá sentindo um cheiro ruim, se você tá na rua, você tem que sair. Agora, se você tá em casa e você não tá percebendo, tem algum cheiro que ele goste. De repente espirra lá alguma coisa para dar assim uma acalmada, de repente uma coisa de lavanda. O importante é você entender que ele está sentindo isso e isso causa irritabilidade nele. E a irritabilidade é um sinal de crise forte. Eu acho que é o maior sinal realmente. É essa mudança rápida do humor, a irritabilidade, a rispidez. É o sinal que eu mais percebo quando o Moisés está em crise. Cores vibrantes. Às vezes, nós temos aqui em casa, por exemplo, um lugar, né, de jantar, a parede ela é toda texturizada e é um cereja, uma cor bem forte. Essa cor incomodou Moisés durante muito, muito tempo. Então, sempre existe, gente, uma solução para a gente fazer. Então, hoje ele senta para almoçar, para lanchar, ou ele senta de costas para essa parede, ou ele tá, às vezes, de lado. Mas ele fala como essa cor me incomoda, como esse brilho dessa cor me incomoda, porque o Asperger é muito visual. Então, isso também incomoda e isso também gera crises neles, tá? Não ter pausa para as atividades. Tá? Você que tem o seu filho e você tem as atividades que ele faz, de repente ele faz, vamos colocar, de repente judô, você colocou no judô porque vai ajudar a ficar mais calmo, ele tem as tarefas de escola, ele tem as outras coisas para fazer, ele precisa de pausa. Tá? O Asperger ele demonstra que é muito inteligente, né, que pega as coisas muito fáceis, e isso traz para nós às vezes uma interpretação de que eles parecem máquinas. Não, pode fazer isso, vai jogando, depois ele está com o tempo todo tomado
e não vai saber lidar com isso. E vai gerar irritabilidade, rispidez, às vezes quietude. Ele vai sinalizar, tem alguma coisa que não está bem. Então é importante ele ter as pausas para que ele possa relaxar, que ele possa descansar, tá bom? A número 7, gente, são surpresas. O Asperger não lida bem com surpresas. Eles não gostam. Então, o que a gente tem que fazer é evitar. Porque eu penso no meu lado, gente, eu sou, né, totalmente neurotípica. Quero fazer, às vezes, alguma coisa para chamar a atenção dele, quero fazer uma surpresa. Não gosta. Às vezes que eu tentei, geraram crises. Sabe quando você faz alguma coisa que você quer, fala, nossa, vai ser muito legal, e a resposta é totalmente ao contrário, parece que te jogou um balde de água fria? É isso. Eles não lidam bem com surpresas, não gostam. Então, respeito é a melhor solução, tá? Interromper uma conversa. O Asperger, queridos, tem uma característica assim, quando eles começam a falar, eles falam por 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora na sua cabeça. Às vezes ele vai despejar ali na sua cabeça, ou um hiperfoco, tá? Tem até um vídeo gravado sobre isso, é muito interessante, depois se você quiser olhar. E o fato da gente interromper uma conversa, sabe? Realmente cortar a conversa, não deixá-lo expressar, não deixar ele concluir o raciocínio, gera uma crise. Eles ficam irritados, ficam chateados, tá? Então, eu aproveito e chamo vocês porque eu fiz um vídeo e eu falo sobre isso, sobre não interromper o seu filho. E tem uma dica muito especial que ela não cabe hoje porque eu tenho mais de 20 detalhes para falar sobre crises. Mas é muito interessante esse vídeo sobre não interromper a conversa com seu filho. Foi um diferencial na minha vida com Moisés e eu acho que vai acrescentar muito na vida de vocês. Depois dá uma olhadinha lá. Querer que o Asperger faça algo rápido. É muito comum, né? No meu caso, que sou neurotípica e cuido de um Asperger, eu sou muito agitada, eu faço tudo muito rápido. E eu, às vezes, exigi dele a mesma coisa para fazer. Então, o ritmo dele é diferente. Então, se ele está fazendo uma determinada coisa, um exemplo, tá? Tá guardando um brinquedo. Espere ele acabar de guardar aqueles brinquedos que você pediu. Quando ele acabar, você vai e fala dá um outro comando, fala uma outra coisa para ele fazer. Não fica esperando que faça, filho, ó, faz isso, faz aquilo, aproveita, já adianta isso e mais aquilo. Dá uma pane. Eles não funcionam dessa forma. Então sejam claros e não esperem essa rapidez para fazer as coisas. E principalmente mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá bom? É mais ou menos isso, não dar um passo a passo. Tem coisas que são difíceis para eles fazerem, tá? Uma coisa simples para nós, tá? Dentro do contexto de casa. Lavar uma louça, pra gente é fácil. Cortar uma fruta, é fácil. Dobrar uma roupa, é fácil. Mas para eles não é. Para o Asperger não é fácil. Primeiro, que ele tem a coordenação motora. Geralmente o Asperger tende a ter a coordenação motora prejudicada. Então o fato de dobrar alguma coisa, gente, chega a ser engraçado. É difícil mesmo. Uma roupa que você pega, uma camisa que no instante você dobra tal e coloca, nossa, ali vira um mundo. Não sabe que ponta que pega, que lado que coloca. Não estou dizendo que eles não vão aprender, tá? Estou aqui falando sobre o que desencadeia as crises. Então, às vezes, essa cobrança da gente, achar, nossa, é tão fácil fazer isso. Cortar uma fruta. Vocês não têm ideia de como é difícil para o Asperger cortar, sabe? Descascar uma manga ou descascar um kiwi. Uma fruta que seja. É muito difícil, porque a coordenação motora deles é difícil mesmo. Então, assim, paciência. Sempre paciência para poder ajudar. Eu até hoje, tá? Eu tenho esse hábito. O Moisés gosta muito de fruta. Então, eu prefiro cortar, tá bom?
e coloco em potinhos na geladeira. Potinhos, sabe, com tampinha direitinho. Então tá lá, pote com manga, pote com mamão, kiwi picado. Com isso você estimula o seu filho a comer, porque ele vai ficar olhando para a fruteira, vai ver lá a fruta e não vai conseguir cortar. É difícil, a coordenação motora é difícil para eles, tá bom? Mudanças bruscas. Então, hoje eu vou colocar um exemplo para vocês de repente você tá com a consulta marcada do seu filho, tá? Você marcou lá a consulta no dentista dele, a consulta é às 11 horas da manhã. Então, o que eu faço nesse momento, gente? Eu sempre aviso, sempre conversei com o Moisés, olha, amanhã você tem esse compromisso, a tal hora eu preciso que você esteja pronto, porque ele acorda sempre com 1 hora e meia quando tem um compromisso, porque ele tem o ritual dele para seguir ali, para se ajeitar, mas eles são fiéis com os horários. Então você marcou, isso vai acontecer. Aí de repente ligam lá do dentista para você e fala, olha, o Moisés está marcado para as 11 horas, mas isso aí são umas 9 horas. Mas surgiu uma vaga às 10 horas, ele pode vir? Gente, um conselho assim com todo o respeito que eu dou a vocês, com todo carinho. Saiba dizer não. Você não marcou aquele horário? Sabe? Marcou. Para ele tá tudo registrado. Não faz essa mudança, não. Ele vai entrar em crise, ele vai ficar irritado, ele vai ficar chateado e você já vai sair de casa com ele numa situação que não é confortável. Que ele já vai para a rua irritado e a tendência é só piorar na rua. Então, aprenda a dizer não para as pessoas, mas pelo bem do seu filho. Porque o mais importante é o seu filho estar confortável, é você ter no controle as crises. E se você sabe que desencadeia nele, né, uma crise, tirar ele ali daquela rotina, daquele horário, então não faça. Vai ajudar muito, vocês não têm ideia de como isso ajuda. Visita inesperada. É uma outra coisa que realmente faz o Asperger entrar em crise. Uma coisa a gente precisa entender, tá? Não é que ele não goste. De repente você recebeu na sua casa um primo, alguém da família, uma tia, um tio. Não é que ele não goste de receber a visita. Só que o fato de ser uma visita que não tá marcado é uma quebra de rotina. E a quebra de rotina faz com que o Asperger entre em crise. Então, o que eu faço quando isso acontece, tá? De repente, tá num dia, um sábado à tarde, apareceu alguém. Hoje tem celular, gente, é tão fácil. Eu mando uma mensagem para ele, falo, filhão, chegou fulano para nos visitar. Isso traz um conforto para ele pelo seguinte, porque se ele sair, tá? De repente saiu do quarto e ele desceu, chegou em algum lugar na sua casa, aí na cozinha, para falar com você e ele dá de cara com a visita, ele fica muito desconfortável. E isso vai gerar uma crise no seu filho. Então eu faço isso e dá muito certo. E deixo muito livre. Se quiser descer, se quiser participar da conversa, se quiser estar ali com a gente, ótimo, é sempre bem-vindo. Mas de repente, aquela visita que chegou inesperada, o seu filho naquele momento ele está fazendo alguma coisa que é importante para ele. De repente ele está até jogando, mas aquele jogo é importante para ele. Então não vou quebrar a rotina dele. Isso traz uma sensação boa de conforto e de respeito, porque não tem nada programado. Então não quebre essa rotina, tá bom? Porque dar de cara com um estranho também, gente, é uma coisa que gera uma crise muito forte. Por que eu falo isso? Quem tem um lar para cuidar, né, tem a sua casa, quantas coisas a gente precisa às vezes arrumar? Né? O Asperger fica muito no quarto, costuma ter o ambiente dele controlado. Aí, de repente, exemplos de casa, tá, gente? Para ser bem vivencial, são as minhas rotinas. Chegou alguém que eu já tinha marcado para consertar o ar-condicionado. Só que, de repente, eu esqueci de avisar para ele. Se ele sai e dá de cara com aquela pessoa ali, que ele não viu, e está consertando o ar, ou está consertando uma máquina, isso vai gerar uma crise nele. Ele deu de cara com alguém desconhecido. Isso traz insegurança para o Asperger, isso não é legal.
Então, mais uma dica, avise para ele. Olha, amanhã é o tal horário. Diálogo, gente, é fundamental. Não tem como viver desse mundo cuidando de um Asperger, cuidando de alguém dentro do espectro autista, se você não tiver diálogo. Então avise, olha, amanhã a tal hora vai vir alguém consertar aqui a máquina de lavar. Então você já está sabendo. Que se ele encontrar com a pessoa, quiser encontrar, é diferente. Mas é uma surpresa. E isso traz uma crise para eles, tá bom? Marcar um compromisso com seu filho, em casa mesmo. Você falar para ele, filho, olha, agora à tarde ou então à noitinha a gente vai assistir um filme junto. Ótimo. Aí você marcou, ele já registrou aquilo, não pense que ele não registrou. Para ele aquilo ali se tornou algo, como é que eu vou dizer, assim, é real, marcou, tá marcado, é um compromisso, tá me faltando a palavra. E ele vai ficar esperando aquele horário. Só que de repente você tá lá, você marcou com ele para assistir um filme às 19 horas. Aí apareceu alguém ou você mudou de plano. Gente, não faça isso. Não faça. Ele vai ficar muito chateado, ele vai ficar irritado e desnecessário. Eu falo muito, gente, sobre isso, sobre a irritabilidade, porque é um sinal muito sério das crises e não é frescura, porque através da irritabilidade pode gerar convulsões, tá? O seu filho pode ficar isolado. São os comportamentos que eu falo diferente. Na infância, normalmente, na infância, quando o Asperger entra em crise, ele demonstra de uma maneira, assim, realmente jogando coisas pro alto, gritando, se jogando no chão, entendeu? Na adolescência, é muito na irritabilidade, na rispidez e às vezes também na quietude. Às vezes você faz algo, uma dessas coisas, por exemplo, que desencadeiam aqui que eu tô falando com você, e você percebe que seu filho está muito, muito quieto, isolado. Ele resolve se isolar, sabe? Aquela sensação, tipo assim, já que eu não sou respeitado mesmo, então eu vou me isolar. E o isolamento traz coisas muito sérias, tá? O isolamento pode trazer suicídio. Isso nenhum pai, ninguém quer que aconteça. Então eu enfatizo muito isso, gente, paciência. Porque você está lidando com uma mente que é diferente, que percebe o mundo diferente. Então tenha paciência, tá bom? Jogar algo fora do seu filho sem avisar. Gente, é desesperador. O Asperger, às vezes, ele não é algo nem caro ou importante, mas para ele, de repente, pode ser uma moeda, pode ser a rodinha de um carro, de um carrinho que ele tem, pode ser uma pena que ele achou em casa, não sei o que pode, são muitos objetos. Eles se apegam a, às vezes, um objeto e aquilo acompanha. De alguma forma, esse objeto traz para ele uma sensação de segurança. Tá? Como eu não sou psicóloga, gente, eu não sou médica, eu não sei dizer o que acontece mesmo lá dentro do cérebro do Asperger nessa hora. Mas eu sei que isso aquieta eles. Eles procuram por aquilo. Aí, de repente, você jogou fora, arrumou o quarto. Ah, isso aqui é uma bobeira. Antes de pensar em fazer isso, pergunte. Para que, se é pequeno, não jogue mesmo, que ele não vai saber se expressar. Na adolescência e a fase adulta, pergunte. De repente você olha assim, você fala, gente, não tem nada a ver isso aqui no quarto, não está nem combinando aqui com o cenário, mas é importante para ele. Então pergunte, porque isso gera crise, tá bom? Essa que eu vou falar agora, gente, é muito sério. E muitos pais, infelizmente, não acreditam nisso que eu vou falar. O Asperger, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Que eu falei, sensorial, visual. E ele tem dificuldade com texturas. As texturas que eu tô falando, gente, é roupa mesmo, etiquetas de roupas. Traz neles uma sensação assim de desespero, sabe? O Moisés, na infância, ele tinha um problema seríssimo com a costura da meia.
porque a meia tem aquela costura. Então quando eu colocava a meia nele, tava arrumando o tênis pra escola, de repente ele gritava assim: negocinho idiota. Era tênis voando para um lado, perna assim para o outro, e irritado, negocinho idiota, negocinho idiota. Tá? Quem me acompanha sabe que nessa fase do Moisés aí de 4, 5 anos, eu não sabia que ele era do espectro autista, eu não sabia lidar com isso. Eu só tive o diagnóstico do Moisés aos 12 anos. Mas nós que cuidamos, gente, nós precisamos sempre olhar o quê? Com amor para o nosso filho. Então eu olhava para ele ali e eu percebia, tem algo errado. Aí eu tentava mudar a posição, tentava resolver. Até um dia, que eu entrei numa loja, que eu comentei com a vendedora e ela falou: a gente tem meias aqui que elas não têm costuras. Nossa, parece assim que o céu veio pra terra. Aí comprei, acabou aquilo ali. Era realmente a textura ali da meia. Aí ele foi crescendo, crescendo e foi desenvolvendo a dificuldade com outras texturas, etiquetas de roupa. E é muito interessante porque eu já passei com ele assim, muitas situações. Você comprar uma camisa, uma roupa nova e colocar, logo depois já querer arrancar. Ou então, mais adolescente, não, tá me incomodando isso aqui, essa etiqueta. E às vezes, hoje tem etiqueta, né, gente? É embaixo, é em cima. Eles colocam etiqueta para tudo quanto é lado. E tem uma história muito interessante que eu vivenciei isso e eu fiquei assim muito chocada. Porque para mim, o conforto do meu filho, o bem-estar dele está acima das outras coisas. E eu conversando com a mãe e falando para ela, falando: eu comprei a camisa tal e já tive que cortar a etiqueta, porque aí ele ficou confortável. E ela me respondeu assim, falei: eu faço isso de jeito nenhum com o filho meu. Primeiro que eu uso as roupas do meu filho, são roupas de marca, são caras, são de marca. Então eu vou tirar a etiqueta, é como se eu estivesse tirando a alma da roupa, vamos dizer assim. Eu fiquei muito chocada com uma resposta dessa. E a única coisa que eu pude pensar, além de pensar, graças a Deus que eu falei para essa pessoa, eu falei: olha, eu não penso dessa forma, tá? A irritabilidade com a textura, ela é real, eles ficam mesmo, sentem muito isso, então eu faço isso. Mas para pensar só um pouquinho, gente. O que você quer deixar na memória afetiva do seu filho? Será que quando chegar mais adiante, ele vai... todo o sofrimento, né, que ele está vivendo com a sua irritabilidade, que não pode arrancar a etiqueta, porque a roupa é de marca e não sei mais o que... Será que lá na frente ele vai virar e vai falar assim: nossa, eu fui um garoto de muita sorte, eu só usei roupas boas, de marcas, coisas caras? Ou ele vai preferir guardar na memória dele: ai, que coisa boa, que a minha mãe olhou para mim com um olhar de misericórdia, de amor, de carinho e me tirou, me aliviou naquele momento que eu não aguentava aquilo encostando na minha pele. Eu garanto para você que o que o seu filho vai guardar na memória, que vai ficar ali na memória afetiva dele, vai ser o que você fez de bom para tirar dele essa sensação horrível que eles têm com textura. Tá? Não é só de roupa. Pense nisso. Às vezes a bucha do banheiro. Eu sou mineira, então assim, lá em Minas a gente gosta muito de bucha, aquela bucha de verdade, que é a de planta, né, que é a vegetal. Ele só de encostar naquilo é um horror. Então, gente, troca. Compra uma outra mais fofinha, uma outra que seja que ele não sinta isso. Sabe, demonstre para o seu filho que você está preocupado com aquilo que ele está sentindo. É isso que vai trazer uma conexão muito forte com você. É isso que vai garantir para você lá no futuro a gratidão dele. Ele vai guardar na memória. Sabe uma coisa que o Moisés tinha uma irritabilidade com uma textura, escovas de dente em alto relevo. A gente, né, como mãe, às vezes quer que o filho tenha 10 escovas de dente. E cada uma mais linda do que a outra, né? É de dinossauro, é de boneco, é não sei o quê. Coisas da gente, tá? Até aí tudo bem, é carinho. Só que muitas eram, na realidade, emborrachadas no cabo e alto relevo. Então, nele encostar ali, ele ficava muito nervoso. Então, gente, troca.
Para que vai fazer a criança, ou vai fazer ali o adolescente, vai fazer o seu filho ficar chateado, constrangido por causa de uma textura? Então corte a etiqueta que atrapalha. Se é pequenininho, troque a escova, troque a bucha por algo mais confortável, porque é muito verdadeiro essa dificuldade com textura. Ela é muito séria. Eles sentem muito, muito mesmo, tá bom? Dormir mal. Vamos entrar aí um pouquinho na... A criança precisa ter horário, gente, independente, tá? Se ele é um Asperger, se ele não é. A criança precisa de rotina e precisa dormir. Então, quando, mesmo na infância, na adolescência, faz adulto, dormir faz muito bem. E dormir dentro de um horário ainda é melhor ainda, porque quando eles não dormem bem, vem a irritabilidade. Só que a diferença, por exemplo, quando é criança, né, e não consegue dormir bem, é o que eu volto a falar, eles expressam através de explosões. Na adolescência, eles já expressam através da rispidez. E na fase adulta, quando eles dormem mal, acontece uma coisa muito estranha. A sensação que você vai ter é que seu filho está gripado, ou então que ele está com algum processo alérgico. Ele fica arriado, fica para baixo e muito quieto. Aí você olha para ele e você fala assim, não, gente, quantas vezes eu vi isso com Moisés na fase adulta, né? Filho, você tá com processo alérgico? Você tá estranho, tá? Parece que tá gripado. Mas não. Recebeu estímulo demais, dormiu poucas horas. E isso é um sinal de crise, sim. Porque agora na fase adulta, se você respeitar os limites do seu filho desde lá da infância, quando ele chegar à fase adulta, ele vai chegar à fase adulta equilibrado, saudável. Então ele não vai sair jogando as coisas por alto, mas ele vai sinalizar dessas formas. Uma dificuldade para levantar, coisa que geralmente o Asperger às vezes não tem, porque eles são responsáveis com horários, mas ficam mais... E outra coisa, ficam lentos no raciocínio. Na fase adulta aparecem essas 3 novidades: lentidão no raciocínio, essa sensação de gripe e a impressão que ele está fazendo um processo alérgico. Mas são sinais de crise. Então é o momento de você sentar com o seu filho e falar, vamos lá, vamos regular esse horário. Qual foi o estímulo que você recebeu demais? Ah, você saiu, você chegou mais tarde? Então vamos regular isso para que você possa dormir com qualidade, para que não aconteça isso, tá bom? Outra coisa que desencadeia muitas crises, tá, gente, no Asperger, é você forçar alimentos que eles não gostam. Eu não vou entrar na questão hoje de seletividade alimentar, porque aí vai virar uma outra live. Mas o Asperger tem seletividade alimentar, tá? Às vezes eles querem se alimentar de uma coisa só. E tem muita dificuldade com as texturas de algumas frutas, às vezes de uma massa. Trazendo para minha vida, com Moisés, ele gosta mais de comida seca. Seca mesmo, gente. É arroz, tipo uma batata palha, uma carne. Aí, às vezes eu brinco com a mudança, sabe? Eu falo, não, hoje é diferente. Hoje é a batata palha primeiro, com arroz. E outra coisa, o prato também não sai misturando, não pode sair misturando. Eles têm uma sequência, então ele vai sinalizar para você, mãe, eu gosto do arroz aqui, eu gosto do feijão aqui, quando se comer feijão, né? Eu gosto de uma coisa aqui. Então respeita. Até porque, gente, na fase adulta eles mesmos já se servem. Mas às vezes a gente quer fazer tudo tão rápido para eles que não dá certo. Não force um alimento. O que é legal fazer quando você quer que seu filho de repente experimente alguma coisa? Lembra que eu falei lá no princípio do cheiro? Você começa a colocar na mesa um alimento que você quer que ele experimente, mas você não fala com ele. Por exemplo, uma batata doce. Você coloca ali na mesa, ele tá nem olhando para a batata doce, mas ele está sentindo o cheiro da batata doce. Não te falou nada? Deixa ali.
Vai passar, se você fizer isso 2, 3, 4 vezes, vai chegar uma hora que ele vai falar pra você assim: eu acho que eu vou experimentar isso. Aí sim ele vai experimentar. Pode acontecer dele experimentar e falar: não, não gostei. Mas você não forçou. E o fato de você colocar por perto, ele vai acostumando com o cheiro daquilo e se tinha alguma repulsa, vai saindo. É muito interessante fazer isso com o seu filho, quando você quiser que ele experimente alguma coisa, tá? Conversar, eu sei, gente, que deve ter nutricionistas, especialistas em seletividade alimentar, tudo que você puder fazer para o seu filho, você faça, tá? Não foi o meu caso, mas existe, então não force. E outra coisa, o momento de refeição, o momento ali que você tem para criar uma conexão com o seu filho, na hora que você está lanchando, está almoçando, aí você vai brigar com ele porque come isso, aí eu não quero. Aí começa, gente. A discussão, ela é um ciclo e é evolutivo. Você faz uma pergunta, ele falou: eu não quero, eu não gosto. Respeite. É simples respeitar. Não é complicado respeitar. Porque aí o momento de almoço, de lanche, de uma refeição, vai ser prazeroso. Não vai ser aquele momento tipo, vou ter que sentar de novo aqui, ó, minha mãe vai ter que querer me entubar esse legume ou isso. Não faz isso não. Isso gera crise no seu filho. Isso não vai trazer uma coisa boa para ele, tá bom? Mudar as coisas de lugar sem falar com ele. Gente, isso gera crise mesmo, de verdade, porque existe uma organização, tá, que eles fazem, que são deles. Você olha, você fala assim: não, eu quero mudar isso aqui de lugar. Não é que está bagunçado o quarto, não, tá? O Moisés hoje já aprendeu a organizar. Mais adiante eu vou falar sobre organização, como faz para o seu filho ser organizado, para ele poder cuidar do próprio quarto. Tudo isso eu vou falar mais para frente. Mas o interessante é que ele vê as coisas, se ele tem uma bancada, por exemplo, ele olha, ele sabe onde está ali todas as coisas dele. Ao fato de você mudar de lugar, isso gera nele uma irritabilidade que você não precisa comprar essa briga com ele. Para quê? Não muda não, se ele deixou ali. E é interessante que é organizado. Às vezes tá lá certinho, por exemplo, tá? O controle aqui, às vezes, do ar, aqui é do sei que lá do jogo, aqui já é uma peça de alguma coisa que ele vai trocar no computador. Tá tudo separadinho assim. Aí você vai lá e muda. Muda não. Muda não. Não traz isso pro seu filho, não. Ele precisa ficar confortável em casa, porque o mundo pós-Asperger lá fora é bem doloroso. Te garanto isso. Implicar, querido, na adolescência principalmente, que eles mudam muito com o modo de vestir. É interessante pelo seguinte: na infância, né, a gente ainda consegue, né, colocar as roupas que a gente quer, do jeitinho que a gente pelo menos tenta fazer. Quando chega uma certa idade, aí 12 anos, por exemplo, o Moisés, né, trazendo aqui para casa, ele já não quis mais nada que tivesse cor. Passou para tudo preto ou cinza. Tá? Hoje a explicação que ele me dá para isso é que ele, quanto mais neutra a roupa, mais ele se sente confortável. É como se ele quisesse ficar invisível. E a roupa com outras cores não quer mais. E é importante você respeitar isso nele. É importante. Na fase aí dos 12 anos, o Moisés também criou uma coisa com caveiras. Ele queria ter roupa com caveira. E é engraçado que eu sou muito tradicional. Eu não tenho esse olhar assim para coisas assim, muito diferentes, não. Não é que a caveira me traga assim algo ruim, sabe? Tipo, vai morrer. Não, eu não tenho nenhum problema com morte, nada disso. Mas ele cismou que queria. Ele não tinha, gente, nem uma peça dele de roupa que tivesse uma caveira. E ele falava, desenhava às vezes uma coisa de caveira, me pedia isso, e eu sempre deixando pra lá, até o dia que eu virei pra ele e falei: filho, por que você tem tanto interesse em caveira? Ele me deu uma resposta, gente, tão surpreendente, que eu fiquei com vergonha de mim. Eu, como mãe, como responsável, eu fiquei com vergonha. Ele virou pra mim e falou assim: mãe,
Você já parou para você olhar para uma caveira? Quando eu olho para uma caveira, eu não vejo aí o que você tá vendo. Quando eu olho para uma caveira, eu não sei se ela foi preta, branca, gorda, magra, se ela teve o cabelo comprido, cabelo curto, loiro, castanho, se ela Rastafari, Black Power, seja lá o que for. Quando eu olho para uma caveira, eu olho para algo que eu não tenho um pré-julgamento, porque eu não sei o que ela foi, eu não sei o que aquele esqueleto foi. E você, mãe, você como minha mãe, palavras dele, você tinha que me entender, porque você sabe o quanto bullying que eu sofro por ser diferente, porque o Asperger sabe, gente, que ele é diferente. O Moisés tem um cabelo grande, gosta de cabelo grande. Então ele falou, eu sofro tanto bullying, já sofri tanto com bullying. Então quando eu olho para uma caveira, então para mim é prazeroso porque eu não sei o que ela foi. Eu não tenho nada para fazer de pré-julgamento e isso me faz bem. Gente, foi assim um tapa de luva, né, que a gente fala. É algo assim que eu fiquei constrangida de estar implicando com ele com uma coisa que eu não tinha nem perguntado por quê. E isso acontece, a gente, né, como pai, como quem cuida, às vezes a gente não procura saber o porquê daquele interesse. Qual o olhar que o teu filho está tendo sobre aquilo. E a gente mesmo julga. E isso não é legal. Então não implique com a roupa dele, sabe? Deixa, as coisas vão se ajustando. Ele não tem, você não precisa fazer isso. Não precisa criar um desgaste desnecessário, porque lá na frente você vai colher frutos maravilhosos por ter tido paciência, por ter tido compreensão com ele na adolescência. Os relacionamentos estão ficando abalados, quebrados. Por quê? Porque as pessoas não têm diálogo. Você não consegue às vezes entender. Eu falo, gente, isso servindo para mim, tá? Eu falando para vocês o que está passando na cabeça. Aproveite a fase do seu filho que ele conversa, que ele não é mais bebê, que você pode sentar com ele e conversar ali olho no olho e saber. E escute seu filho. Vai dar tudo certo, pode confiar. Esse agora, gente, é o número 24, que eu acabei me perdendo um pouquinho aqui, mas você mandar o seu filho parar, por exemplo, de balançar os braços ou de fazer alguma estereotipia. A estereotipia são coisas que o Asperger tem, que às vezes são balançar das mãos, que são chamados de flaps, e balançar da mão. Às vezes eles ficam assim, parecendo um pêndulo. Às vezes é a perna. O Moisés, no caso dele, muitas vezes ele está fazendo no braço os acordes de uma guitarra. Quando eles estão fazendo essa estereotipia, aí você está lá conversando com seu filho, ou você está perto, de repente ele fala, para de balançar o braço. Para de fazer isso. Isso gera uma crise terrível. Sabe por quê? Porque quando eles estão fazendo, né, as estereotipias deles, eles estão regulando dentro deles alguma coisa que eles sentem que está desregulado. É lá dentro, gente. É lá na cabecinha deles. Então eles precisam desses movimentos repetitivos para se autorregular. Então não mande parar. Não faça isso com seu filho. Seja qual for a estereotipia dele, né, eu falei dessas aí mais próximas, mas não manda parar não, porque isso vai gerar uma crise nele, isso fica muito desconfortável, tá bom? Cobranças desnecessárias. Como isso traz crise no relacionamento, em casa com seu filho? Às vezes, as cobranças desnecessárias, gente, elas assim, têm um âmbito assim, é grande, pelo seguinte. No meu caso, por exemplo, com Moisés, né, as pessoas que me acompanham sabem, eu tenho uma filha mais velha, 7 anos aí de diferença do Moisés. É onde eu pude reparar muita coisa, como eles são diferentes, né? Ela é neurotípica e ele do espectro autista. Às vezes você cobrar, você jogar pro seu filho
Coisas do tipo, por exemplo, você não sabe amarrar o cadarço do seu tênis ainda com 10 anos de idade? Nossa, sua irmã fazia isso, tinha 4, 5 anos. Não faça essas cobranças. Não jogue isso na cara do seu filho. Outras coisas que de repente você pode pensar das comparações. Como eu falei antes ali, sua irmã sabe cortar uma fruta, sua irmã sabe picar isso, fazer aquilo, e você ainda não sabe. Vai ter o tempo que você vai conseguir, você vai ensinar, mas tem coisas que ele às vezes não vai aprender. Então, essa comparação desnecessária entre um e outro é extremamente prejudicial. É prejudicial tanto para o Asperger, tá? E também para o neurotípico. Porque às vezes é o contrário. Pelo Asperger pegar tudo muito rápido, fazer as coisas, de repente, aprender. Aí, de repente, você vira pro seu filho que não é, para quem tem aí um filho que não tá dentro do espectro, você vira pro seu outro filho e fala, nossa, mas o seu irmão faz isso tão bem, aprendeu isso, não tem nem... sei lá, aprendeu a tocar violão, sem nunca ter ido numa aula de violão. E você tem o desejo de aprender e você não aprendeu. Sabe, é pros dois lados. As comparações não são positivas, nem na vida do seu filho, do Asperger, e muito menos na vida do neurotípico. Porque de repente você tem um irmão, tá bom? Na infância, voltando aqui na infância que eu falei, que eles choram, eles gritam, eles podem até bater a cabeça na parede. E você precisa diferenciar, porque às vezes você pensa que é uma crise, e às vezes é uma birra. Existe uma diferença aí, gente, entre crise e birra. Eu tenho outros vídeos aí gravados sobre birra e crise. Vão lá, conferem, porque é muito interessante para que você não caia nessa situação de achar que o seu filho está sendo birrento e ele não está. De repente ele está numa crise. Vale a pena vocês conferirem lá, tá bom? Quanto mais tenso o seu filho ficar nos momentos de crise, mais calmo a gente precisa ficar. Porque a palavra calma, ela vai apaziguando, gente, a raiva, a ira. Então, mesmo lá na infância, tá agitado, fala com calma. Quanto mais nervoso, mais irritado, mais você levar o tom de voz para falar com seu filho, com seu Asperger, mais sinais de perigo ele vai receber, mais nervoso ele vai ficar e você não vai conseguir controlar uma crise. Essas coisas todas que eu falei aí, né, 25 itens que desencadeiam as crises, é tão bom saber disso, que aí você pode evitar a crise no seu filho. Porque às vezes, gente, a crise ela pode durar dias. Dependendo do grau que chegou, dependendo às vezes da má interpretação, ela pode durar aí 2, 3 dias. E seu filho não fica bem. E eu tenho certeza que quando o seu filho não está bem, você também não fica bem. A gente não fica bem, porque a gente quer o nosso filho feliz, tranquilo, não é mesmo? Uma coisa muito importante é o seguinte: você pode até não gostar de alguma coisa que o seu filho faça. Isso é normal, tá? Você chega para ele, você fala, você conversa. Mas ao mesmo tempo, gente, deixa aquela mensagem assim no final para ele: filho, olha, eu não gostei. Quando eu falo para vocês aqui várias vezes que um dos sinais mais fortes das crises são as irritabilidades e às vezes a rispidez. Quando um filho às vezes é ríspido com a gente, né, parece que está no automático, você quer responder na mesma rispidez. Mostra para ele, fala: filho, olha, eu não gostei daquele jeito que falou, mas eu já entendi, agora você sabe, né, que existem essas crises. Eu não gostei, mas vamos tentar melhorar. Mas entenda uma coisa: eu continuo te amando. Eu continuo cuidando de você porque você é uma preciosidade na minha vida. Fala isso para ele, elogie o seu filho. Mostre para ele: eu não gostei de certo comportamento, eu não gostei do que você fez naquele momento, mas eu te entendo, eu quero te ajudar. Me ajude também a te ajudar.
sabe? Mostre pro seu filho que você não vai desistir dele. Porque, gente, é cansativo, sabe? Teve uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás que fala que mães de quem cuida, né, de crianças, adolescentes e adultos dentro do espectro autista, nós sentimos às vezes um cansaço de um soldado em guerra. Foi um estudo feito assim, sabe, com muitos, sei lá, mais de 2.000 pessoas, foi comparado isso. E é mesmo, é um desgaste emocional. Mas a gente precisa estar mais forte do que eles para ajudá-los, para orientá-los. As crises não são fáceis para eles. Eles não entram numa crise porque querem, porque tem essas coisas que desencadeiam. Então, anotem aí, depende de tudo isso que eu falei, para pensar, para refletir, para você cuidar do seu filho. Eu tenho certeza, eu falo isso com muita propriedade, gente. A fase adulta do seu filho vai chegar e tudo que você fez de paciência na infância, na adolescência, na fase adulta, ela vai virar gratidão, vai virar satisfação, vai virar independente, feliz, tranquilo, equilibrado, porque você foi esse agente transformador, tá bom? Um abraço para vocês. Até a nossa próxima live. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui comigo.